a minha expectativa é sempre baixa, tá? Minha expectativa é sempre pequena, pra ser muito sincero. Igual quando falam sobre o treinador, e eu citava aqui diversas vezes o seguinte. Galera, o treinador pode ter culpa? Pode. O treinador tem culpa? Tem. Ele deveria fazer o trabalho dele melhor? Sim, sem dúvida. Não discordo de absolutamente ninguém que cobrava mais futebol do Carille. Ok. Mas uma coisa eu falava sempre, e citei várias vezes para vocês aqui. Não tirem a responsabilidade do grupo. Não tirem a responsabilidade do Vasco jogar mal dos jogadores. Porque o Carille não entra em campo. O Carille não corta. O Carille não cabeceia. O Carille não finaliza. O Carille não marca. O Carille tenta organizar uma equipe. E infelizmente, defensivamente, ele organizou muito mal o ano inteiro. Para que essa equipe possa colocar em prática o plano de jogo que ele pensou. Eu sempre falei isso para vocês aqui. Hoje, ficou mais do que claro e comprovado que sim, o fator gramado atrapalha, mas que esses jogadores deixam e muito a desejar no que diz respeito ao que é vestir a camisa do Vasco da Gama. Desculpa. Amo o Léo Jardim. Te amo, Léo Jardim. Você é foda, goleiro foda. Foda. Se o Vasco não tá numa merda pior ainda nos últimos anos, tem muito a ver com você. Mas a entrevista coletiva, depois do jogo contra o Cruzeiro, falando que ficou feliz pelo Cássio, meu amigo, você joga no Vasco e o Vasco perdeu para o Cruzeiro. Se não fosse o Cássio fazendo as defesas que tinha feito, o Vasco tinha ganhado do Cruzeiro. E você defende a Cruz de Malta. Então você não tem que ficar feliz pelo adversário, porque você joga no Vasco. E você tem que ficar puto que o Vasco perdeu. Puto. O certo é você ficar puto, como o torcedor fica. A entrevista do Paulo Henrique hoje, que é outro jogador que joga muito nessa temporada e que vem sendo um dos principais destaques, digamos assim, do Vasco da Gama, que eu gosto do Paulo Henrique, não tenho nada contra, se dedica pra caramba, um atleta do cacete, nada contra, tem suas deficiências, se não tivesse deficiência não tava no Vasco. A entrevista dele pós-jogo, rindo, falando, tá bom, porra, conseguimos aqui, o nosso time tentou aqui, tá bom, conseguimos um resultado. Quê? Desculpa. Você tava em campo, Paulo Henrique? Você tava em campo? Você viu o jogo horroroso que o Vasco fez? Você viu aquilo ali? Você viu que o Vasco tomou um empate pro Operário? Que é um time da Série B? Que tem um investimento 10 vezes menor do que o do Vasco? E 10 eu talvez tenha sido até caridoso aqui em falar. 10 não, deve ter 100. 100 vezes pior do que o do Vasco. Você viu o que aconteceu? Você empatou numa terceira fase de Copa do Brasil com um time bem pior do que o do Vasco, no momento que o Vasco estava vencendo a partida, e tomou um empate. E o time parou de jogar no segundo tempo. Você, como jogador do Vasco, você não tem que ficar feliz que você, meu Deus, poxa, porque o resultado aqui tá ok, tal. E olha, cara, que eu sou um cara que tenho total noção e realidade do que é o futebol brasileiro. Que é difícil, que é complicado. Esse ano, principalmente, o futebol brasileiro está nivelado por baixo. A média dos jogos do futebol brasileiro são ruins. Tirando ali o Flamengo, o Bahia, o Inter e o Palmeiras, a maioria dos times jogam mal. E os resultados na Copa do Brasil mostram isso. O Botafogo ontem meteu 4-0 no Capital, que é um time muito mais fraco do que o Operário, tudo bem. Mas o Fluminense sofreu para ganhar. O Atlético Mineiro empatou. O Grêmio perdeu para o CSA. O São Paulo sofreu, entre outros que eu poderia citar aqui. Entre outros, tá? O nível do futebol brasileiro é nivelado por baixo. Então eu consigo compreender algumas coisas de uma régua de uma pessoa que, com todo respeito, eu assisto futebol brasileiro. E eu sei que o Vasco tá num bolo ruim, com mais 8 times aí que estão disputando o Campeonato Brasileiro Série A. Fácil. Tá no mesmo bolo. Mesmo bolo. Grêmio, Fluminense, Santos, até o São Paulo oscila bastante também. O Grêmio, como eu já falei aqui. Lá tem o Vitória, aí tem o Sport, aí tem tantos outros que eu poderia citar aqui. Juventude, Bragantino. Tá todo mundo nesse bolo. O Bragantino até um pouco melhor, mas tá todo mundo nesse bolo. Nesse bolo de times que jogam, em média, um futebol ruim. Atlético Mineiro, esqueci de falar do Atlético Mineiro, do Cruzeiro. Em média, esses times jogam um futebol ruim, tá?
Só que se você é atleta do Vasco, você não pode sair rindo depois de ter empatado um jogo contra o Operário, meu amigo. Você não pode. Tu tem que estar puto. Puto. Por quê? Você perdeu pro Cruzeiro, seu técnico foi demitido e você num jogo de Copa do Brasil que vale 3 milhões e meio de reais pro clube, que é muito importante para esse clube, e a passagem de fase numa competição que, digamos assim, é viável de você, quem sabe, chegar longe, tu não tem que estar feliz, irmão. Você não tem que estar rindo. Corinthians oscila também. Então, assim, quando eu falo isso, não é nada contra o Léo Jardim ou o Paulo Henrique, não. Tá? É a mentalidade. Essa mentalidade tem que mudar. E me impressiona o Pedrinho, que jogou, que nasceu no Vasco, presidente do Vasco, que ganhou tudo no Vasco, e o seu Felipe também, que é outro, meus ídolos pessoais, tá? Pedrinho, Felipe, vocês são meus ídolos. Vocês são pessoas que me fizeram feliz pra cacete. Mas eu não consigo entender. Cadê a mentalidade vencedora do Vasco? Cadê a responsabilidade desses atletas em vestir a camisa do Vasco? Porque eu nem acho que esse elenco é vagabundo, não, tá? Eu não acho isso. Mas está se instalando uma mentalidade medíocre que vem de anos, não é só culpa desse grupo, que vem de anos e que tem que ser mudada. E se o Pedrinho e o Felipe, que fizeram tudo o que fizeram com a camisa do Vasco, não conseguem mudar isso, quem vai? Quem vai? Eu fico perplexo assim. Porque é o tipo de coisa que tu tem que chegar... E aí, meu filho? Que negócio é esse? De estar falando que ficou feliz pelo jogador adversário? Que negócio é esse de que você tá tudo bem, ótimo resultado? É a mesma postura do Felipe. Estamos vivos. O Vasco não tem que estar vivo, o Vasco tem que matar. O Vasco não tem que sobreviver, ele tem que matar o Operário. Se é um jogo contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Botafogo, aí tudo bem. Pô, empatei fora de casa. Porra, pelo menos empatei fora de casa, tudo certo. Show. Vou tentar ganhar em São Januário. O Atlético Paranaense, como foi ano passado, e tudo mais. Operário? O Operário é muito qualificado. O Operário é um grande time. E isso, gente, eu não tô falando que não existe um adversário ali, não. Talvez dos cariocas, inclusive, o Vasco tenha pegado a pedreira maior. A pedreira maior. Tô falando de mentalidade, cara. Tô falando disso aqui, ó. E esse time se perde. Você viu quando o Vasco toma o gol? Como essa equipe se perde? Como ele é uma equipe bagunçada? Isso é problema do Rafael Paiva, isso é problema do Carille, isso era problema do Ramon, isso era problema do Álvaro Pacheco e é problema do Felipe também. Porque tá aqui, ó. Mais do que na prancheta, tá aqui, ó. O time se perde. Por quê? Por problemas de organização? Sim. Por problemas físicos? Sim também. Pedrinho, Felipe, presidente, diretor, coordenador, interino. Como é possível vocês que comandam o futebol, senhor Marcelo Santana, não fazerem uma avaliação física de como o Vasco morre no segundo tempo? Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time. Tem vários times. E, obviamente, você é vascão. Você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também
utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo para KTO. Tamo junto, só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Por que o Vasco morre em todo o segundo tempo? É porque o Vasco viaja? É porque o Vasco tem calendário apertado? Ok. Mas agora, todo o segundo tempo, o time não consegue ser superior fisicamente a nenhuma equipe que ele enfrenta. Nenhuma. O Vasco começa bem o primeiro tempo, faz 35 minutos, consegue jogar, bate o 40, meu amigo. Tá todo mundo morto. De quem é a culpa? Ah, não podemos individualizar a culpa. Eu concordo. Eu sou um cara que fala aqui. As pessoas falam do Daniel Félix. Ah, porque a culpa é do Daniel Félix, a culpa é do Daniel Félix. Eu não consigo culpar uma pessoa. Hoje, um departamento de futebol que tem comissão técnica, preparação física e departamento médico juntos, eles têm uma responsabilidade conjunta. Essa responsabilidade não é de um cara, é de vários caras. Agora, se esse cara é o coordenador da preparação física e o time não consegue render no segundo tempo, o mínimo, volta para o segundo tempo parecendo que está cansado, tem algum problema aí. Aí é problema de quê? É porque o jogador não aguenta? É por conta de organização? É porque está correndo errado? É porque o jogador não está se dedicando? Qual é o problema? Esse é um problema para a diretoria resolver. Então eu não consigo falar, é culpa de fulano. Porra, eu não acompanho o trabalho desse cara. Eu não sei se o jogador se dedica, se ele se cuida fora de campo. Eu não acompanho. Eu me sinto muito desconfortável para falar que a culpa é de um cara. Não gosto disso. Tem fisiologia envolvida, departamento médico, preparador físico, tanto o que bora, quanto o que monta o plano de treinos. Tem o empenho do jogador, tem a gestão que está sendo feita. E a comissão técnica também para entender. Dá para usar? Não dá para usar? E tudo mais. Então, cara. E aí? O torcedor que vê todos os jogos percebe isso? Vocês que estão aí dentro, vocês não vão perceber o que está sendo feito? Porque assim, tá conversando com o Diniz. Ok. Vocês já viram o Diniz treinando? Eu tenho amigos que já foram atletas do Diniz. Um grande amigo, que eu já citei aqui várias vezes, que é o Igor Julião. E eu sou amigo do Julião desde que o Diniz treinava o Fluminense e o Julião jogava no Fluminense. E ele falava pra mim, Pedrosa, eu chego em casa morto. Porque a gente treina 2 horas, 2h30 e ele não para. Ele te leva ao limite. Tá cansado? Foda-se, desculpa a palavra. Tá cansado? Foda-se, corre, se dedica. E o Diniz, inclusive, em vários momentos, tá? Em vários momentos, ele já falou que pro plano de jogo dele dar certo, todo mundo tem que estar correndo e se entregando um pelo outro. Se um deixa de fazer, não vai dar certo. É um jogo de superioridade numérica, pressão pós-perda, porque você perde a bola, seu time tá geralmente no bloco do campo, e se os caras não correrem para recuperar 2, 3, você vai estar aberto, você vai estar vulnerável, e talvez seja um dos grandes problemas do trabalho do Diniz. Então, se nem todo mundo se envolver, vai ser difícil. E vou repetir aqui para vocês. Treinador monta plano de jogo, treina, tem culpa. O treinador, eu diria que hoje, para um time jogar ou não, o treinador ele é 60%. Ele tem uma responsabilidade até maior do que os próprios atletas. Mas os 40%, eles precisam ser feitos. E esses atletas do Vasco não fazem. Não fazem. Com todo o respeito do mundo. Não fazem. Eu salvo aqui o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o Hugo, o Verratti e às vezes o Coutinho, além do Nuno, que chegou agora e é espetacular. Espetacular. Jogador espetacular. De resto,
Até mesmo o Piton, que eu gosto, tá mal. Temporada ruim. Jair, tá mal. Ryan perdeu 2 gols de cara hoje. Jogador que eu gosto também, interessante, mas não marca. Sem bola, nulo. E com bola, perdeu 2 gols hoje, de cara. De cara. Que poderiam deixar o Vasco com 3-0 no placar. Ou 3-1 no mínimo. Entendeu? Então assim, porra, é difícil, cara. É difícil ficar pensando só que a responsabilidade é do treinador. E não é. Não é. A responsabilidade está dentro desse grupo. Mentalmente, taticamente e tecnicamente. E principalmente, no momento atual, fisicamente. O Vasco é alvo fácil no segundo tempo. Tão alvo fácil que foi colocado numa roda pro Operário hoje. O Operário tocava. Ninguém pressiona o portador da bola. A linha não sobe. Todo mundo fica confortável olhando. Vamos ver o que eles vão fazer. Aí sabe o que acontece? Eles vão lá e fazem. E eu tô falando do Operário, hein? Com todo respeito ao Operário. O Bosquilha já estava tentando essa jogada há muito tempo. Toda hora tocava, recebia, batia de fora da área. Tocava, recebia, batia de fora da área. Uma hora vai dar certo. Porque o Vasco é passivo.